Esse livro vai constar na nossa feira de livros, né? Ele é uma luz em formas de letras, né? Para mim, é um dos livros de elevadíssimo conceitos espirituais. Apoiado no Evangelho, esse livro nos traz verdadeiras libertações, e para o principiante do Evangelho, ele vale a pena ter na biblioteca. É muito importante que nós temos, né? E a Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente vai falar no decorrer de toda essa palestra. Então, o nosso capítulo de hoje, deixa eu ligar aqui rapidinho. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Dai de graças o que de graça recebestes, né? Dentre outras coisas, Kardec ressalta o dom de curar, as preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Nós vamos nos basear no versículo de Mateus 10, capítulo 10, versículo 8, que fala o seguinte, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, 8. Dai de graça o que de graça recebeste, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, tampouco de meio de vida. É interessante que quando a gente lê esse evangelho, a gente se sente isento, às vezes, do ensinamento, né? Porque a gente está falando do dom da cura, né? A gente se pergunta, mas eu tenho esse dom? O dom de curar, o dom de curar, ressuscitar os mortos, curar os doentes. E por não termos esse dom, por acreditarmos que não temos, a gente se sente um pouco, às vezes, isento acreditamos, nos sentimos isentos desses ensinamentos de hoje, né? Acreditamos que estamos isentos. Então é importante que a gente entenda de antemão o que quis dizer Jesus no contexto cultural, no contexto linguístico da palavra e a quem ele se referia. Porque o Evangelho, ele fala que Jesus reúne os seus 12 apóstolos. Então, portanto, fica muito claro que o ensinamento era a eles dados, porque é aquele que ouve somente, aquele que ouve, trabalha em si e depois novamente vai ensinar. Então Jesus a eles outorga essa autoridade, a autoridade de curar os leprosos, né, de ressuscitar aquele que morreu. A palavra ressuscitar é até bem forte, né, até nos nossos tempos, como foi também naquela época, porque ressuscitar, mesmo quando teve a ressurreição de Lázaro, foi um feito, né, esplendoroso naquela época. E até seria na nossa época também o mesmo feito. Mas é importante a gente ressaltar que o povo hebraico naquela época tinha como morto, e muitas filosofias hoje em dia, aquele que está afastado de Deus. Tinha como doente, caído, aquele que tinha problemas com as leis divinas. Então esse convite de Jesus aos apóstolos, até nós mesmos que nos sentimos isentos, é justamente que possamos, através da palavra, ressuscitar o morto novamente para Jesus. Levantar o caído, curar o doente. Porque a gente vê a palavra leproso, ela aparece a primeira vez no Evangelho, quando a própria irmã de Moisés adquire a lepra. Conta-se que ela, quando Moisés está tendo todo o seu diálogo com Deus, com tudo aquilo, ela tem aquela sensação de inveja e reflete no corpo físico o que ela não conseguia resolver mentalmente. Então, o problema com Deus. Porque os hebraicos acreditavam que o leproso, naquela época, essa doença terrível que fazia as pessoas apodrecerem, caírem em pedaços, né, era alguém que tinha algum problema com Deus. Então eles acreditavam, para ele ser escrito novamente no livro da vida, que ele devia, de alguma forma, conseguir sanar
este problema. Então Jesus fala a seus apóstolos, curai os leprosos, trazê-lo de volta a Deus, para que ele curasse a própria alma e refletisse no corpo a nova tendência espiritual que ele tinha na alma, né? A gente acha também que esse evangelho não nos concerna porque a gente acredita que isso está aos médios, né? Aqueles que têm a mediunidade aflorada. Mas no livro Voltei, inclusive era um livro de consulta também, mas eu deixei em casa, a gente tem um relato muito interessante que diz que o evangelho ele é um código de sabedoria celestial. Olha só, um código de sabedoria celestial, que, portanto, os seus ensinos são universais, dirigido a todas as criaturas, né? Então, é certo, é bem certo que aqui nós falamos das responsabilidades daqueles que possuem sua mediunidade aflorada e que, assim, trabalham como um instrumento de intercâmbio à espiritualidade. Mas também é sensato sabermos que toda criatura, em diferentes graus, possui uma certa mediunidade. E como nos dizia Chico, se essa criatura se põe a trabalhar, a exercer essa mediunidade que ele tem dele, ele pode despertar e fazer aflorar essa mediunidade que todo ser humano possui em si, em graus diferentes, claro, né? Então, esse convite dessa noite, ele é realmente feito a nós, a todos nós, que possamos dar de graça o que de graça recebemos, né? Para aqueles que possuem a mediunidade aflorada, para aqueles que já trabalham a sua mediunidade servindo de instrumento de intercâmbio com a espiritualidade, suas responsabilidades são muito claras, nas diretrizes da própria doutrina que abraçaram. Para nós espíritas, nós sabemos, né, os ensinamentos. O primeiro ensinamento, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, aquele que ama e estuda o credo que abraçou, jamais poderia cobrar por aqui pelo dom que Deus lhe deu. Porque é sensato saber, é muito efêmera a nossa passagem na Terra. E em um momento ou outro de nossas vidas deveremos render conta dos bens que Deus nos deu. E, se referindo a isso, nos alerta Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, para nós que sabemos da universalidade dos ensinamentos de Jesus, né, dos ensinamentos de Deus, nós que aqui estamos, é importante que nos perguntemos no íntimo de nossas consciências, mas o que de graça recebo? O que de graça posso dar? E nesse ponto, tenhamos como roteiro os últimos instantes de Jesus na Terra, os últimos instantes de Jesus entre nós, que sem nenhuma culpa, humilhado, supliciado, crucificado, partiu para o Calvário perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos, rogando a Deus o perdão aos seus próprios algozes. No suplício final de Jesus, ele esquece de si mesmo, a renúncia, e nos ensina o maior de todos os mandamentos perante as nossas ofensas, o perdão. Eis as diretrizes que nós podemos seguir. É importante que a gente saiba, para nós espíritas, para nós espiritualistas, para os simpatizantes, que nós não somos convidados somente a adotar a doutrina espírita como filosofia de vida. Nós somos convidados a adotar a vivência em Cristo. É isso que é importante. Porque é importante ressaltar uma coisa aqui hoje. Todo o foco da doutrina espírita é Jesus. A doutrina espírita não nos ensina nada, absolutamente nada, que Jesus não tenha feito antes. O que ela faz é nos trazer de forma clara todo o ensinamento que Jesus nos ensinou. Então,
é importante que a gente guarde em mente que o nosso roteiro é Jesus. É claro que é muito interessante as diretrizes que a doutrina espírita, as informações que a doutrina espírita traz a respeito da reencarnação são de suma importância. Mas esse não é o foco da doutrina espírita, porque até mesmo isso ela fala porque Jesus antes ensinou. E essa verdade inquestionável da reencarnação, toda criatura, acredite ou não, em um momento ou outro de sua vida, vai constatar por si mesmo esse mecanismo misericordioso que é a reencarnação, verdade inquestionável para todo ser humano. Mas o foco da doutrina espírita é Jesus e seus ensinamentos. Há algumas semanas atrás, aliás, há algum tempo atrás, eu fui convidado pelos irmãos da casa, que aliás só ouviram o anseio do meu coração, a participar da evangelização infantil, né? E, na primeira aula, eu estive só, Claudia me deixou sozinho. Então eu fui sondar a mente das crianças, a gente conversou para saber o que eles queriam, o que eles gostavam, o que era aquilo, e eu notei a dificuldade que eu tinha de falar de Jesus. Me blocava falar de Jesus, eu tinha medo de afastá-los eles dali. Depois de algumas semanas conversando com os amigos, com a própria Claudinha, eu vim entender, o nome já diz tudo, evangelização infantil. Nós estamos aqui para falar de Jesus e seus ensinamentos. Sobre o foco da doutrina espírita de maneira clara e não alegórica. Então é muito importante que a gente tenha isso, que a doutrina espírita tem como foco Jesus e seus ensinamentos. Esse é o roteiro da doutrina espírita. É esse ensinamento que nós devemos abraçar. Fora a grande dificuldade falar para mim o que fala aqui hoje. Então eu digo assim, hoje eu me comprometo a falar constantemente de Jesus em todas as palestras que eu abraçar. Porque este é o foco. Logo depois do desencarne de Jesus, ele volta em espírito, sem que a sua presença tenha sido solicitada. Materializa-se perante os mesmos companheiros que o abandonaram. E longe de se referir aos tormentos da véspera, recomeça o trabalho com essas simples palavras: que a paz seja convosco. Portanto, a paz que nos deu Jesus é a mesma que devemos doar. E é com essas palavras que começaremos nossos estudos dessa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Só um pouquinho d'água aqui. Há 2 semanas atrás, nosso amigo Renato nos falou sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Pede e Obtereis. Renato nos apresentou um gráfico muito interessante que eu passei a chamar de organigrama espiritual, porque ele nos trouxe esse esquema, né, organizacional, nos ressaltando a importância da nossa organização mental. Né? Então, nesse esquema do que o Renato nos apresentou, por 2 vezes consecutivas, ele nos mostrou passo a passo tudo aquilo que nós temos que ter em termos de postura, de prece, a qualidade da prece, a postura adequada, saber agradecer antes mesmo de receber, para que no ápice desse esquema organizacional pudéssemos receber aquilo que pedimos, né? Se nos propormos a fazer a nossa organização mental. É importante guardarmos esse gráfico do meu amigo Renato, né? Porque foi muito interessante isso para a gente. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 640, vem justamente reforçar aquilo que aprendemos nesse Evangelho, né? Ele vem reforçar todo esse esquema que nós realmente precisamos, de controle mental, de postura adequada, e nos responde, nos enfoca, nos leva mais profundo nesse Evangelho. E ele nos diz assim, no capítulo 640 do Religião dos Espíritos, ele fala: obterás o que pede. Olha que maravilha. Não te esqueças, contudo, que
que a vida nos responde aos requerimentos conforme nossa conduta na petição. E toda rogativa encontra resposta segundo o nosso justo merecimento. Toda rogativa encontra resposta segundo a nossa conduta na petição. Então, a questão, ela é uma só. Qual é a conduta que temos perante nossas rogativas? O perdão que eu peço é o mesmo que eu dou ao outro? A misericórdia que eu clamo todas as noites é a mesma que eu ofereço no raiar do dia? Para que não nos esquecemos, o que de graça eu recebo, que de graça eu posso dar. Esse vai ser nosso dever de casa. Vamos responder nos íntimos de nossa consciência, porque cada um sabe daquilo que precisa. Em relação a sabermos se recebemos alguma coisa de graça ou não, vamos ressaltar uma coisa bem interessante. Vamos falar em termos terrenos antes de passarmos ao espiritual, porque nós somos indivíduos que temos também nossas obrigações terrenas. É muito importante, né? A nossa casa, né? Nossa casa aqui, ela nos oferta vários estudos. Nós temos palestras, temos seminários, temos estudos, temos a evangelização infantil, temos os estudos com os pais, né, junto à evangelização infantil, enfim, uma série de coisas que nos é ofertado pela espiritualidade. Ofertado porque nós, que nos propomos a falar do Evangelho, nós não somos nada mais do que instrumentos. Nós recebemos e nós passamos aquilo que aprendemos, né? Mas é muito importante que a criatura compreenda que ninguém pode parar no receber. A alma daquele que não ensina o que aprende atrofia. É como um rio. Um rio se para em um só local, em uma só represa, ele vai provocar grandes estragos. O rio ele corre em silêncio, beneficiando a todos que nas suas margens se encontram, sem distinção de raça, de cor ou de bandeira. Assim é o amor. É um fluxo que não para. Em termos de espiritualidade, né? Em termos de espiritualidade, o nosso amor deve fluir como um rio, beneficiando a todos que nos cercam. A todo momento nós estamos aqui para isso, para aprender. É claro que há posturas a respeitar perante a certos irmãos. Nós vamos falar disso também. Mas antes de tudo, nós vamos falar de novo sobre Jesus. E nós vamos lembrar do seu suspiro final na cruz. Quando ele esquece de si mesmo, renúncia. E clama a Deus pelo perdão aos seus próprios algozes, nos chamando à compreensão daqueles que erram conosco, porque como segundo dizia Jesus, eles não sabem o que fazem. Portanto, todo aquele que abraça o Evangelho como conduta de vida possui em suas mãos todas as ferramentas necessárias para a vivência em Cristo. E o Evangelho a doutrina espírita vem justamente nos trazer essa clareza dessa vivência. Como vivermos tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. Porque com o Evangelho a gente aprende que tudo se passa pelo devotamento ao próximo. Com Jesus a gente aprende que o amor, o perdão, a tolerância, a compreensão, que também nessa casa nos é ensinada como conduta de vida, deve ser, sobretudo, primeiro, aplicados a nós mesmos. Para depois de assimilados, aplicarmos àqueles da mesma casa. Em seguida, aos companheiros do caminho e depois a toda a humanidade. É claro que nós devemos adotar uma conduta perante a certos irmãos. Há uma conduta a ser adotada para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Mas o problema não é ele, sou eu. Diante daqueles que têm o erro como acerto, que nunca ouviram falar de Jesus, a conduta mais importante é a minha diante dos delícios alheios. Porque se ele não sabe, eu sei. Se ele nunca ouviu falar em Jesus, em perdão, em caridade, eu já aprendi.
Nós não podemos mais nos valer desse axioma maravilhoso, divino, que diz que nós não podemos violentar consciências, que nós não podemos violar livre-arbítrios. É acertada essa diretriz. Porém, meus irmãos, vamos olhar com um olhar mais profundo e vamos nos perguntar: jamais um livre-arbítrio será violado quando a gente fala que o caminho é Jesus. Nunca uma consciência será violentada quando a gente fala de Deus. Isso se chama caridade. Quando fazemos destituídos do orgulho. Porque há uma diferença em fazer caridade por amor e aquela que fazemos simplesmente como moeda de troca. Isso não é caridade, isso se chama filantropia. Pessoas que conseguem fazer algo de bem, porém destituídos de qualquer sentimento. Então, falar de Deus a alguém não é violentar a consciência de ninguém. Mostrar o caminho para o outro não é violar livre-arbítrios. Claro, como a gente vê, tem aqueles que a gente tem que adquirir uma outra postura, que a gente deve falar de uma outra maneira, né? Porque o convite de Jesus essa noite é a nós dirigido, que nós possamos doar ao outro o amor, o perdão, a tolerância, tudo aquilo que a gente de graça pede, tudo aquilo que de graças aqui estamos recebendo e que de graça devemos dar para o outro também. Então, não tem mais porquê, não há desculpa à nossa inércia. Nós chegamos em um momento onde nós sabemos muito. Há de se pôr em prática aquilo que se aprendeu. Claro, a espiritualidade ela não nos pede espetáculos de suma grandeza. Ela pede apenas que a gente comece a agir de acordo com aquilo que a gente abraça. Sermos um pouquinho melhor hoje do que ontem e fazermos aquilo que está ao alcance de nós. Porque a caridade consigo mesmo reconhecer seus próprios limites. Tampouco há nada de errado também em subjugar suas forças. Mas nesse inteirinho, visto que nós aqui estamos, visto que nós aqui aprendemos, Emmanuel nos esclarece muito a respeito das possibilidades daquilo que está ao nosso alcance a fazer pelo outro. Não podemos curar os doentes, não curamos nem nós mesmos ainda. Não podemos levantar os mortos, ainda encontram-se muitos mortos no nosso mesmo telhado. Mas há muito a fazer ainda. Como nos assevera Emmanuel, né? E nos diz assim, é verdade, somente Deus pode dar a força, mas você pode apoiar aquele que desanimou. Só Deus pode fazer milagre, mas você pode ser aquele que trouxe os 2 pães e os 5 peixes. Só Deus pode dar a paz, mas você pode ser aquele que semeia a união. Nós não podemos nos esquecer jamais que no campo da espiritualidade, Deus auxilia a criatura pela própria criatura. Ele clama para os nossos braços em auxílio ao próximo. Cabe a nós sabermos o que está ao nosso alcance. Nós não podemos nos esquecer jamais, para aqueles que não estão prontos a nos ouvir, dos recursos valiosíssimos da prece, valiosos da oração, que quando feito sobre a renúncia de si mesmo, deseja para o outro aquilo que muitas vezes nós mesmos estamos precisando. Quando esse sentimento é trabalhado de tal maneira, quando essa oração vem do coração, quando a gente pede para o outro aquilo que nós estamos precisando, nós acionamos o éter divino e recebemos de volta exatamente aquilo que damos. Porque é da lei que toda criatura colha exatamente aquilo que plantou. Todo bem que fazemos ao próximo será nosso advogado em qualquer parte. E nós, espíritas, que conhecemos as extensões da vida espiritual, nós sabemos que nós receberemos, seja nessa vida ou em outra, não importa. O bem que fazemos jamais se perde. É sensato lembrar que a justiça divina tudo vê, tudo sabe, tudo ouve.
O bem que fazemos ao outro jamais se perderá e será nosso advogado em qualquer parte. Tem uma história muito interessante desse soldado alemão que veio, o nome não é bom falar, porque já se passou tantos anos, né? Que veio se tornar, um jovem rapaz que veio se tornar, anos depois, junto a Hitler, um dos seus maiores carrascos. Tem uma história de um rabino, uma história verídica. O rabino, todas as tardes, quando o rapaz tinha de 18 para 20 anos, esse rabino judeu, todas as vezes que passava próximo desse rapaz, o cumprimentava. Lhe dava bom dia, boa tarde e parava alguns minutos para conversar. E isso durou toda a juventude do jovem. Quando eclata a Segunda Guerra Mundial, esse rapaz que veio se tornar um dos grandes carrascos de Hitler, muito conhecido se falamos o nome, o rabino conta que ele estava naquela fila onde o ser humano caminhava para a própria tortura como se fosse, como já estivesse um morto-vivo. E aquela fila vai andando, o rabino de cabeça baixa. Quando chega próximo daquele que era o oficial maior de Hitler, o rapaz reconhece o rabino, o cumprimenta da mesma maneira que ele havia feito toda a sua vida e tira o rabino da fila. De 3.500 pessoas mortas nesse campo nazista, o rabino fora o único que sobreviveu. Porque nessa vida você recebe exatamente o que dá. O convite de Jesus para nós, nesse momento, nessa noite, né, é nesse período que se aproxima, porque nós estamos vivendo um período delicado, né? Esse período todas essas guerras que às vezes nos perturbam muito. Escrevendo esse evangelho, eu clamei tanto, Senhor, tem horas que eu não compreendo nada. Por que tanta coisas acontece? E portanto eu me rendi conta que nós estamos tão próximos de fazer muita coisa ainda. Aproxima-se o Natal, o período de festa, onde tantas pessoas, onde poucos recebem muito e muitos recebem nada. É quase que palpável o chamado de Jesus essa noite. Ele nos clama ao exercício da caridade. E existe todas as maneiras que podemos fazer. Então nós não nos podemos esquecer nunca, né? Quando nós abraçarmos os nossos filhos na noite de Natal, não nos esquecemos dessas outras crianças que vagam sem lar. Quando formos dispor do alimento na mesa farta, não nos esquecemos daqueles que caminham desnorteados de fome, clamando por nossas mãos pelo pão que lhes matará a fome. Quando entrarmos no conforto doméstico, aportando as vestes, que aquecerá o irmão, que aquecerá nossos parentes, não nos esquecemos daqueles que vagam no frio, vestidos em farrapos, e que tem como único aconchego o espaço asfixiante de um esgoto. Quando lembrarmos de todas as possibilidades, de todos os recursos que temos para sarar nossas dores físicas e dos familiares, não nos esquecemos daqueles que jazem com doenças atrozes em leitos de pedra, implorando por nossas mãos socorro. Quando nós dispormos do tesouro da educação, quando nós dispormos das possibilidades de educar nossos filhos, meus irmãos, não nos esquecemos daqueles que imploram a luz do alfabeto, para que eles não terminem em prisão por causa da ignorância que lhes assinalou a jornada terrena. Está tudo muito fácil, está tudo muito ao nosso alcance. A maneira de fazermos tudo isso, tudo que estiver próximo de nós, porque todo aquele que abraça o Evangelho como conduta, todo aquele que ama Jesus, que ama a Deus como conduta de vida, todo aquele que exerce tudo aquilo que aqui aprendeu, ele sabe que o remédio, a xícara de leite, o pedaço de pão, a veste que alimenta, a palavra amiga, o abraço sincero provoca verdadeiros milagres no coração daquele que o recebe. Tem tanta coisa que está a fazer ao nosso alcance nesse momento. Esse evangelho ele é dirigido a nós.
Nós aqui não temos mais desculpa para a nossa inércia. Dar de graça o que de graça recebemos é simples, é doar amor. É doar amor, é doar aquilo que recebemos de Deus. É doar o mesmo perdão que pedimos, a mesma tolerância que imploramos. É doar tudo aquilo que pedimos a Deus em nossas preces todas as noites. Que possamos escrever, não podemos esquecer nunca que nesse campo terreno clama Jesus por nossos braços em auxílio ao próximo. Porque não adianta a gente esperar que estamos esperando um futuro melhor. Não adianta dizer que a Terra está passando por regeneração e que vai passar por coisas melhores, enquanto não descruzamos os nossos braços em auxílio àqueles que perambulam nas calçadas. Enquanto não descruzamos nossos braços para aqueles que jazem em catres de fome. Para os que imploram a luz do alfabeto. É tão simples, é tão pouco. Nós estamos num país que nos dá muito, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer até aqui mesmo se quiser. Às vezes o sorriso amigo bom dia para o vizinho, nada mais. Eu me lembro de uma história que alguém me contou aqui de uma moça. Eu acho que uma história real, o rapaz eu acho que ele ia se suicidar. E nesse dia ele saiu decidido. Porque ele dizia que o mundo era cego para ele, que ele não existia. E um jovem rapaz, né, que ia passando nesse dia, decidiu tout simplement cumprimentá-lo, dizer bom dia, falou bom dia, nada mais. É o que conta a história. Disse ao rapaz, bom dia, mas um bom dia tão especial que degajava até luz em direção daquele. E o rapaz hoje em dia tem um livro onde ele conta a história que ele não se suicidou pelo um bom dia que um jovem desconhecido lhe deu. Nós temos ainda muito a fazer, a pôr em prática aquilo que nós aprendemos, porque senão nós vamos nos tornar espíritas intelectualizados. Sabemos muito, porém nada fazemos. A parábola do velho samaritano, do bom samaritano, ela é o retrato vivo da nossa atual sociedade agora. Nós sabemos muito, porém pouco fazemos para socorrer o homem caído e abandonado na beira da estrada. É verdade que tudo aquilo nós devemos colocar em prática em nós, mas o Evangelho deixa claro, tudo se passa pelo devotamento ao próximo. Tudo que eu desejo ao próximo é aquilo que eu recolho para mim. Nas portas de uma velha cidade, existia um senhor, um sábio, que ficava na porta desta cidade. E ele cumprimentava a todos com bastante cordialidade, todos aqueles que ali chegavam. Certo dia, chega um rapaz vindo de uma cidade e pergunta ao senhor grosseiramente. Ele fala assim, diga-me, velho, como são as pessoas dessa cidade? E o senhor responde, como eram as pessoas de onde você veio? E o rapaz fala, eram horrorosas, egoístas, malvadas, eu detestava todos, por isso eu saí de lá. E o velho responde, você encontrará as mesmas aqui. Chegando um pouco mais tarde, no final da tarde, chega um rapaz vindo da mesma cidade com o outro e pergunta cordialmente ao senhor, bom dia, meu senhor, o senhor pode me falar, por favor, como são as pessoas dessa cidade? E o velho responde, meu simpático rapaz, fale-me como eram as pessoas de onde você veio. E ele diz, elas eram muito boas, elas eram muito gentis, eu tinha muitos amigos, foi muito difícil eu sair de lá. E o velho responde, você encontrará as mesmas aqui. Duas perguntas e uma só resposta, nos mostrando que a vida reagirá em nós da maneira que agirmos dentro dela. Então o convite de Jesus essa noite, ele não está nos clamando espetáculos de suma grandeza. Ele está pedindo só que nós sejamos um pouquinho melhor. Ele pede que possamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos,
que assumimos a palavra falada, que possamos agir de acordo com aquilo que nós falamos. É claro que será difícil, é claro que nós iremos errar novamente, é claro que nós vamos cair, mas aquele que se predispõe a falar do Evangelho, aquele que se predispõe, que abraça o Evangelho, recebe todas as maneiras para sê-lo. Até mesmo o delinquente confesso, quando se predispõe a viver no bem, se torna pouco a pouco emissário dos Deus na terra. Então nós não temos desculpa para a nossa inércia ou nossos pequenos defeitos, para uns muitos grandes também. Nós estamos trabalhando, é claro, mas e a renúncia que nos ensinou Cristo na cruz? Nos momentos finais do seu suplício. Hoje eu estou falando muito disso porque eu li hoje sobre a crucificação do Cristo. Eu queria entender um pouco para falar aqui agora, como eu falei para vocês, eu decidi abraçar Jesus em todas as minhas palestras. Porque esse é o foco. É aprendermos sobre Jesus e seus ensinamentos. Esse é o foco da doutrina espírita. Com tudo que ela nos ensina, tudo que ela faz, Jesus já o fez antes. Ela nos esclarece. Então, nessa crucificação de Jesus, nesse delicado momento, que homem foi esse que renuncia de si mesmo? Ele não lembra de si na própria cruz, crucificado, torturado de braços abertos. Ele não olha para si, clama para Deus perdão aos seus próprios algozes, pois eles tinham o erro como verdade. E como bem dizia Jesus, eles não sabiam o que faziam, porém Jesus sabia quem era. É a mesma postura perante aqueles que às vezes nos trazem certos contrantos em nossa vida, né? Aqueles que por vezes nos ofendem, a ingratidão do filho, muitas vezes, e vice-versa também, o companheiro que nos abandona, o amigo desleal. A postura dele não é importante, é a minha que importa. Eu sei quem é Jesus. Eu aprendi aqui nessa casa com os irmãos, eu sei o que é perdão, eu sei o que é a compreensão, eu sei o que é o amor. Cada um no seu tempo. A espiritualidade nos diz que nós não vamos conseguir de um momento ao outro, mas que a gente tenha como o nosso corpo, né? Nós temos como um caminhão que pouco a pouco vamos rampindo dessa areia espiritual e assim vamos vencendo nossas próprias falhas. Devotado pelo outro, fazendo pelo outro aquilo que nós quiséssemos. Na minha rua, eu moro numa mesma rua há mais de 40 anos, né? Então todos os vizinhos se conhecem. E tem um no Brasil, isso. Você mora aqui. Ah, é. Verdade também. E tem um personagem, pior que a verdade, Claudinha, tem um personagem muito, muito interessante da minha rua que já não vive mais. Mas ele era alguém que não fora alfabetizado, não sabia ler nem escrever, iletrado, mas ele falava cada verdade pra gente. E criaram um Facebook para ele agora, né? Mesmo depois de morto, e cada vez alguém publica uma frase quando a gente lembra dele. E aí publicaram hoje assim no Facebook, disseram assim, era o Carlinho falando, é o nome dele, né? Era ele falando assim: eu não faço mal para ninguém, que é a frase dele, basta o mal que eu faço a mim mesmo. Se eu não gosto de alguém, eu me afasto. E essa é a verdade. Se você não consegue conviver com as diferenças alheias, afaste-se. Não é o momento. Utilize-se desses recursos misericordiosos da prece, orando pelo outro, pedindo para ele o que você mesmo precisa. O que nós mesmos estamos precisando. Vou tomar um pouquinho, que eu acho que hoje eu falei muito. Não? É que esse evangelho, às vezes, ele me empolgou um pouco, né? Porque eu dizia assim, eu vou falar hoje só aos médiuns. Né? Nem percebi, né? Eu digo assim, eu acho que hoje eu vou falar só aos médiuns. E quando eu estava estudando o evangelho nesse mês inteiro, porque eu preciso de um mês para falar do evangelho. Eu já falei isso para todo mundo. Eu não consigo, eu tenho que ter certeza do que vou falar. Outro eu não falo. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu errei muito na palavra em outras vidas, quem sabe, né? Mas, bom, é a verdade. Então, é
É importante que a gente entenda que a vida, ela não nos dá nada. A vida não nos dá nada. A vida simplesmente responde àquilo que a gente é dentro dela. Ela reage da maneira que agimos dentro dela. Portanto, o perdão que você dá é o perdão que você recebe. Então, a conduta realmente é essa, perante nossas orações. Eu vou rogar todas as noites, eu vou pedir todas as noites. E qual é meu comportamento na manhã seguinte? Quando eu rogo misericórdia é a mesma que eu dou pela manhã. O perdão que eu peço, que eu recebo, porque quando a prece é sincera, como nos diz Emmanuel, toda rogativa encontra resposta segundo nossa conduta na petição. Então, qual é a conduta que nós temos durante essas petições? Tudo aquilo que nós pedimos. Se eu peço amor, eu dou o que no dia seguinte? Se eu peço compreensão, o que eu recebo também? O que eu dou no dia seguinte? Também é um fato que a gente não pode deixar de esquecer. Hein? Porque o mundo é pequeno para nós, o mundo de Deus. Porque às vezes a gente vai orar à noite e a gente pede, Senhor, dai-me paciência e tudo mais, né? E no dia seguinte, problema. A gente diz, mas eu acho que ele não entendeu. Né? Eu pedi, foi paciência e ele me deu problemas hoje. Né? Mas como é que o aluno passa de ano se ele não é colocado à prova? Como que eu vou treinar a minha paciência, baluarte da alma, se não me vem a prova que me põe a paciência? Como eu vou provar a minha tolerância se eu não sei suportar o próprio filho querido? Como eu posso perdoar alguém, né? Como eu posso colocar em prática aquilo que eu aprendi, o perdão que eu aprendi, né? Se não aparece aquele que vai me impor o próprio perdão? Então, é esse o chamado de Jesus essa noite, fica muito claro. Existem as responsabilidades dos nossos amigos médiuns, de mediunidade aflorada, porque todos nós somos médiuns. Essas diretrizes são muito claras na doutrina que abraçaram. Eles têm diretrizes claras, mas o convite essa noite é a nós. A nós que não podemos mais ter desculpa à nossa inércia, porque muito sabemos. E o gesto, muitas vezes, é o do comportamento. Porque se eu não consigo falar ao irmão aquilo que ele gostaria de ouvir, até mesmo porque muitas vezes tem irmãos que é perca de tempo. Não adianta, eu já fiz o teste. Fala, às vezes eles nos ouvem tudo simplesmente por educação. Quando não, nos rejeitam completamente. Então a conduta é essa, é a boa palavra para aquele que quer nos ouvir ou a boa conduta através da boa educação para aqueles que nos rejeitam. A compreensão, a oração e fazendo como meu amigo Carlinho do Facebook. Se você não consegue conviver com ele, afaste-se. Sem esquecer que muitas vezes aquele que você afastou era com ele que você deveria viver. É importante que a gente leve em mente. Provação vencida, bênção de luz. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Jesus esteja convosco. Bom, nós sabemos que nós vamos mudar nossa maneira dos nossos estudos, portanto eu me disponho no final dos trabalhos a alguém que quiser fazer alguma colocação, alguma questão, né? A gente se dispõe depois a responder a vocês, ressaltando os estudos da segunda-feira, que podem trazer bem maiores respostas às nossas dúvidas. Por isso eu convido, né? Na terça também, né? E na segunda, na terça e a evangelização infantil. E depois, no final dos nossos trabalhos, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma colocação, já que todos nós estamos aqui em aprendizado, eu fico disposto mais alguns minutos. Agora eu convido a todos a fechar nossos olhos, a nos sentarmos confortavelmente, a elevarmos nossos pensamentos em Jesus e hoje clamamos com o nosso coração que o sol de Jesus venha iluminar nossas almas. Que Jesus seja nosso roteiro de vida. Senhor amado, Mestre querido, que a Tua bondade possa invadir nossos corações. Que Tu possa iluminar o coração daqueles que hoje aqui não se encontram. Que Tu possa levar o acalento e o amor, a caridade, a compreensão para os irmãos
que jazem nesse tormento de fogo que passa nossos irmãos em Portugal. Senhor amado, aquece o coração dessas mães que lá perderam muitos entes queridos, dos amigos que rogam todas as noites, para que possa, pela tua bondade, pelas nossas vibrações, pelo teu amor, oramos juntos para a vinda de um mundo melhor. Mestre amado, aos irmãos dessa casa, ao Deus de amor, fazei-nos de nós instrumento da tua paz. Que assim seja. Deixa eu passar a palavra para o nosso amigo